Nesse vídeo, você vai aprender como você pode acelerar o seu engajamento através do que a gente chama de Reels para engajamento. Para você ver as pessoas comentando, curtindo, se relacionando ali com as suas postagens e com o seu conteúdo. E além disso, compartilhando seu conteúdo. E você sabe muito bem que quando você tem um engajamento no seu perfil, isso vai fazer parte de diversas metodologias. Principalmente se você faz e vende através de lançamento ou de perpétuo no digital. Quando você faz um lançamento, ele depende particularmente do seu conteúdo e do seu engajamento para poder ir bem, para você conseguir captar leads a um bom preço, para você conseguir ali gerar um relacionamento com aquela audiência e aí sim fazer uma boa oferta. Principalmente você que está buscando o seu 6 em 7, o sétimo dígito, a faixa preta e aumentar as vendas do seu projeto. Você sabe o quanto o conteúdo é importante. Se o seu conteúdo não estiver bem alinhado, é óbvio que o seu lançamento ele não vai bem. E se você não tem engajamento, dificilmente você vai conseguir escalar as suas vendas no perpétuo. E quando eu estou falando em engajamento, eu não estou só falando em mais curtidos, mais visualizações. Isso é comum e vai acontecer naturalmente. Mas o que eu estou falando é de mais impacto na vida da sua audiência, mais transformação, relacionamentos e até leads por uma fração do valor que você paga hoje. Esse vídeo é para você que está procurando um editor de vídeo. Você já procurou muito no mercado e viu que a galera não entende nada de método de marketing digital. Principalmente se a gente for falar de algumas coisas mais específicas, como CPL, conteúdo para engajamento, conteúdo para relacionamento, conteúdo para prontidão, né, para aquele momento ali que a audiência já está pronta para comprar de você, um conteúdo de aquecimento, de lançamento. E óbvio, você pegar um editor ali que não entende nada do método que você está utilizando para fazer as suas vendas, seja de lançamento ou perpétuo, vai atrapalhar muito no seu processo de vendas, na estratégia que você está utilizando. E além da galera não conseguir entregar no prazo, ainda, né, você que procurou aí no mercado, você viu que na maioria das vezes ainda querem te dar uma facada, em alguns casos até ali pegar parte do faturamento do seu projeto, pegar uma participação ali do faturamento do seu projeto como se fosse um sócio seu. É para você também que faz lançamento e está com dificuldade aí de manter a consistência nos seus reels, nos seus Nutellas. E é para você também que vende no perpétuo. Se você vende no perpétuo, você também sabe que precisa de engajamento. Porque você sabe que não é só colocar ali os anúncios no tráfego e pronto, você vai escalar. Não é bem assim. Então esse vídeo aqui que você está vendo, ele também vai te ajudar nessa parte de engajamento e até ajudar na distribuição do seu conteúdo no orgânico. Esse vídeo também vai ajudar aquela pessoa que vende ou quer vender algum serviço através da internet. Médico, nutricionista, personal trainer, contador, advogado, arquiteto, empresário, freelancer, programador, design, todas essas profissões que dependem da sua divulgação para poder conquistar clientes, pacientes ou até mesmo o dono de uma loja física, por exemplo. De uma forma resumida, toda e qualquer profissão que utiliza a internet para poder vender os seus serviços. Por outro lado, assim, para economizar o meu e o seu tempo, esse vídeo não vai ajudar o editor de vídeo que está querendo aprender a editar vídeo ou até mesmo uma pessoa que quer aprender a editar o próprio vídeo para poder ali fazer a edição ou trabalhar, né, com marketing digital através das edições de vídeo. Então aqui não vai ter assim uma dica técnica de edição. Então esse vídeo não vai te ajudar nesse sentido, beleza? Foi acho que depois dos 3 dias, uma semana, é que eu tomei aquele susto, que eu olhei 43 mil de alcance orgânico. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que será? Será que é hacker, que é alguma coisa? E um nível de engajamento muito alto. Aí eu cheguei a conversar com o pessoal do Insider, falei assim, oh, vocês sabem o que está acontecendo? Eles estavam achando que era distribuição, e eu falei, não, não é distribuição. Até que no celular eu percebi que ele mostra o que é orgânico e o que é distribuição paga. Ele chegou a 43 mil, mais a 47 mil antes de eu distribuir, porque eu publiquei numa tipo, quarta-feira, e aí eu assustei, assim, aí que eu me dei conta, eu falei, caramba, achamos alguma coisa. E aí eu fui olhar para trás, os antigos também tinham um resultado que me assustou. Porque a minha média antes era de 100, 150 de alcance, não estou falando de visualização, de curtidas, era assim, era pequeno. Que esses primeiros cortes são do raiz que eu fazia, eu mesmo, eu produzia o raiz e eu cortava. Olha o valor que era,
10,71, 5 e pouco. Isso pelo CPV 95, né? 4 e pouco. E aí, isso aqui, eu fazia os cortes sozinho. Eventualmente, acertava um ou outro, ficava um pouquinho mais barato, certo? E aí, ele continuou saindo caro, ó. 9 reais, 4,82, 3 e pouco, 8,14. Aí, aqui, ó, já entram uns Nutellas que eu recebi de vocês, ó. 28, ó, 9 centavos. Isso aqui foi um Nutella que vocês produziram para mim. Aí, olha a diferença, ó. 40 centavos, 82, 13, 28. Tá vendo, ó? Já nenhum mais dá R$ 1, entendeu? E isso a gente está falando de CPV 95. Ou seja, esse foi o valor que eu paguei, por exemplo, 13 centavos para essa quantidade de pessoas conseguir ver 95% do meu vídeo. Teve Nutellas que saíram para mim, ó, a 11 centavos. Então, esse foi o processo de evolução que a gente fez depois que vocês passaram a cortar. Agora, o que me deixa muito confortável, Gabriel, que é uma coisa que você já sabe, também se divulga isso, é você fazer o Nutella para mim. Isso me deixou assim muito tranquilo, porque eu fazia isso anteriormente, né? Eu fazia o Nutella, fazia os cortes, você sabe disso. E aí ter vocês como parceiro me ajuda demais na conta, não tem dúvida, né? Então essa parceria com vocês me facilita demais, me economiza horas por dia, que eu nem sei como que eu precifico isso. Eu falei agora, eu coloquei um rio lá sobre gasto hidroclórico que vocês fizeram para mim. Falei, putz, esse rio vai dar certo, esse Nutella vai dar certo, porque é um tema que eu não abordo muito e mexe muito com muita gente. E já viu, dobrou já. Lá em 2021, eu trabalhava com o que parecia, né, com o que era, na verdade, um sonho de criança, né, um sonho de infância meu. Inclusive, eu ouvi de alguns amigos, quando eu era novo, que eu era maluco, que seria impossível trabalhar com isso. Eu trabalhava como desenvolvedor e prestando consultoria na parte de desenvolvimento de jogos, sistemas, aplicativos e até inteligência artificial. E 2021 foi o último ano trabalhando com aquilo que era o meu sonho de infância trabalhar. Só que eu mal imaginava que essa mudança seria uma das melhores mudanças profissionais que eu teria vivido na minha vida. Isso porque, em dezembro de 2020, eu entrei para o mundo paralelo do marketing digital. Assim, falando de uma forma mais específica, foi na parte de lançamento. Fiz parte da maior mentoria de lançamento no Brasil durante o ano de 2021 e parte ali de 2022, vivendo o mundo paralelo dos lançamentos, que eu senti na pele como é. Cara, eu fui e estou expert e lançador. E eu fiz o lançamento. Eu sei como que é, né? Sempre tem aquela cobrança de que você tem que produzir 2 raízes e 7 Nutellas de uma forma religiosa. Isso está certo, você precisa produzir conteúdo para ter audiência, é óbvio. Só que era muito chato, porque, cara, isso demanda muito tempo, demanda muito tempo. E é difícil, né? As pessoas até falam, no início, até tanto, 2 milhões, até a faixa tal, você pode fazer tudo sozinho, você tem que fazer tudo sozinho. Mas na boa, quem faz sozinho sabe o quanto é pesado e o que está sacrificando para poder conseguir fazer isso sozinho. E tem gente até que diz, é fácil, dá para fazer sozinho. Mas só você sabe o preço que você paga para poder estar fazendo e tentando fazer isso sozinho. É até relativamente fácil, mas só você que faz sabe o tempo que isso demanda, o tempo que você precisa sacrificar para poder ficar ali fazendo todas as tarefas de um lançamento sozinho. E o negócio é que além do tempo que você tem que passar para editar, você tem que pensar no roteiro do lançamento, você tem que pensar em copy, você tem que pensar na copy do e-mail, você tem que pensar na copy da página de vendas, você tem que criar a página de vendas, você tem que pensar no copy dos grupos de WhatsApp, escrever e-mail por e-mail, mensagem por mensagem. Você tem que preparar ali a copy das aulas, dos CPLs do lançamento, você tem que preparar ali o conteúdo de aquecimento para o pré-lançamento, né? E para o lançamento ali, você tem que pensar numa oferta, você tem que ter uma home atrativa, tem que conhecer o avatar. Cara, é uma pancada de coisa, você sabe o que eu estou falando. Aí você tem que se relacionar com o público para conhecer melhor o seu avatar. Você tem que pensar no tema do lançamento. Putz, se trocasse a home, então, aí ferrou tudo, que você tem que voltar refazendo tudo isso, repensando tudo isso, mesmo que não seja refazer do zero, mas tem que voltar ali, verificando onde tudo que direcionava para Roma, para poder atualizar a Roma ali de uma forma literal, palavra por palavra, tudo certinho. Então o que acontece? Cara, chega uma hora que você não sabe mais o que fazer, a verdade é essa. E aí, o que eu vou fazer? Se eu não editar o Reels naquele dia, né, o Nutella naquele dia e não postar, fura com o método, eu deixo de seguir o método. E aí eu acabo me sentindo mal, você acaba se sentindo mal se você não postar o Nutella naquele dia, porque você começa a se sentir culpado, porque você não está seguindo ali de forma correta, de forma alinhada ao método que você se propôs a seguir.
Então, na boa, a gente fica com essas cobranças excessivas e fica difícil segurar isso. E aí eu pensei, cara, tem que ter uma forma de resolver isso. Isso que eu estou falando é a parte de edição do conteúdo Nutella e de edição de Reels. Por quê? A produção de conteúdo Nutella, edição de Reels e criativos são as partes que mais tomam tempo de um expert, de um lançador. Um tempo que deveria ser focando em coisas estratégicas e ali a gente acaba fazendo muito esse serviço manual. Que, óbvio, precisa estar alinhado com a sua estratégia, precisa estar alinhado com a sua Roma, com a sua promessa, com o seu quadro na parede, dependendo do método que você utilizar, mas que sim, ainda é um serviço manual. E você tem um mundo de atividades estratégicas para poder pensar e focar. Eu passava a tarde inteira editando conteúdo, quer fosse conteúdo meu ou de algum expert que eu estava lançando. E isso acabava tomando a maior parte do meu tempo. Eu me sentia frustrado porque, afinal de contas, eu tinha pago 45 mil para participar do primeiro ano da mentoria de lançamento e no segundo ano mais 55 mil reais investindo e no final das contas eu sabia que eu não estava tendo o resultado que eu poderia ter porque eu estava sobrecarregado ali com um monte de tarefas. No final das contas, eu estava sobrecarregado apertando o botão em um editor de vídeo. Durante um desses dias à tarde, enquanto eu estava editando conteúdo, eu pensei, isso tem que ser mais fácil, isso tem que ser mais simples. Até porque não era um problema só meu. E eu vi que muitos amigos dentro da comunidade também estavam deixando de ter o resultado que deveriam ter, porque estavam passando a maior parte do tempo editando o próprio conteúdo. Ou até mesmo dedicando muito tempo, tendo que explicar e ensinar uma metodologia que parece simples, mas não é, que você leva muito tempo para poder aprender. Existe uma curva de aprendizado para um editor de vídeo que não conhece nada daquele método e daquela estratégia. E que eles estavam deixando de ter resultado porque estavam passando pela mesma coisa. Amigos que até estavam com um lançamento bom. Quando eu digo um lançamento bom, é o quê? É um produto bom, a oferta estava ok, o método estava ok, a estratégia do lançamento estava ok, o tráfego estava ok. Só que quando chegava no conteúdo, era que lascava as pessoas. E o resultado disso era o quê? O lead estava caro, vinha um lead para o lançamento que não estava muito bem alinhado ali com o avatar que aquela pessoa mapeou. O CPM ficava alto e aí lascava tudo o lançamento. E o pior, quantas vezes esses amigos tinham às vezes um concorrente que era muito pior o produto, que o método dele era muito inferior, até em questão de resultado, mas porque esse concorrente às vezes acertava ali na frequência do conteúdo, num conteúdo alinhado, ele virava ali uma autoridade no nicho, virava referência e vendia bem mais, mesmo tendo um produto inferior. E eu sei que quando você começa, porque eu também comecei do zero, as pessoas falam para você, você não precisa de equipe, você não precisa de equipamento, você consegue começar a fazer tudo sozinho, mas a verdade é que você até consegue, essas pessoas não estão mentindo. Mas a pergunta que às vezes a gente tem que se fazer é, a custo de quê? Da sua saúde emocional, da sua saúde física, do tempo que você tem com os seus pais, do tempo que você tem com os seus filhos, às vezes deixar de ver o filho ou uma filha crescer, falar as primeiras palavras, dar o primeiro passo. E aí foi nesse momento que eu parei e chamei a Thaís, a minha esposa. E nós desenhamos ali o que foi o início do que é hoje o Reels para Engajamento. E junto com esse desenho, a primeira versão do que hoje são 77 versões do nosso sistema interno, onde cada membro, naquela época, da equipe, fazia sua tarefa ali de uma forma especializada, cada um fazendo só uma etapa. Então a pessoa que criava as headlines, que criava o título, só fazia isso o dia inteiro. Ela nem botava a mão, nem bota a mão no editor de vídeo. E aí a pessoa, por exemplo, que cria a legenda, ela só legenda, ela já vem o trecho pronto para ela, já vem com o título, ela só assiste aquele trecho, aquele reels, aquele conteúdo e só escreve a legenda. E isso até mesmo fora de um editor de vídeo, só no bloco de notas ali para ela poder ter aquele conteúdo. Eu falei equipe, mas na verdade naquele momento era só eu e a Thaís, eu e minha esposa. Então não era só equipe, era eu e ela, E mesmo sendo só eu e a Thaís, desde aquele momento a gente sempre seguiu esse desenho, sempre seguiu esse projeto, etapa por etapa. Cada etapa de uma forma independente da outra. A gente pegava um vídeo, primeiro assistia, selecionava o trecho que ia virar um conteúdo Nutella, depois a gente assistia só aquele trecho ali, editando, fazendo o que precisava ser feito da parte de edição. Depois a gente assistia o trecho, colocava a headline, focada ali em criar uma copy boa para a headline, que fosse alinhado com a Roma. E aí depois que já estava
Com a headline a gente ia, pegava aquele trecho e legendava. Uma verdadeira linha de produção. E testamos isso primeiro, né, com o meu conteúdo, depois com o conteúdo dos experts que eu lançava, e o engajamento do nosso conteúdo aumentou. Não só o engajamento, mas a constância do nosso conteúdo também aumentou. E aí, quando chegava na análise com faixa preta, o que acontecia? Faixa preta eu vinha analisando, e verificando etapa por etapa, seguindo aquele roteiro de análise, e ele passava da parte do conteúdo tranquilamente, porque o conteúdo estava alinhado com a Roma e ele estava constante, seguindo ali religiosamente os 2 raízes e os 7 Nutellas toda semana. Só que agora eu levava cerca de 30 minutos para poder fazer todo esse trabalho da semana, de produzir os 7 Nutellas daquela semana a partir dos 2 conteúdos raízes. Voltando lá para a comunidade da mentoria, o que aconteceu? Eu sempre via a galera lá colocando posts, pedindo indicação de nuteleiro, editor de vídeo, pedindo ajuda justamente nessa parte. E lá na comunidade de lançamento, todos tinham o mesmo problema, que eram o quê? Na maioria das vezes, os editores de vídeos, nuggeteiros, nuteleiros, não conheciam a fórmula e a estratégia que estava sendo utilizada no lançamento. Não sabiam nem direito o que é Roma. Quanto mais produzir um conteúdo que fosse alinhado com a Roma. Resumindo, todos com esses mesmos problemas, pois todos eles tinham tentado, editores de vídeo, e na maioria das vezes eles não conhecem a estratégia e o método a fundo, e isso impactava, no final das contas, na consistência de conteúdo dos lançamentos, no engajamento do conteúdo e no resultado final, que seriam as vendas do lançamento. E você, que já procurou muito no mercado, você viu que a galera não entende da fórmula que você usa para lançar, da estratégia específica ou método que você utiliza para vender o seu produto. Além disso, não conseguem entregar no prazo, ainda querem te dar uma facada ou pegar parte do faturamento do seu projeto. Depois que nós vimos isso na comunidade aos montes, eu e a Thaís nós conversamos e resolvemos ali abrir 10 vagas inicialmente para poder testar como que iria ser essa estratégia, esse método, essa linha de produção atendendo alguns clientes. E logo de cara apareceu para a gente um outro desafio que a gente não esperava, que foi o quê? Aprender a contratar e treinar uma equipe. Porque a demanda foi muito grande, as pessoas logo começaram a contratar e indicar lá dentro da mentoria. A gente precisou fechar a contratação durante um bom período, alguns meses, contratar a equipe, treinar para aos poucos ir abrindo vaga. E mesmo assim nós levamos aí cerca de 6 meses para realmente conseguir abrir novamente as vagas no site. Por quê? Porque quando a gente liberava 3, 5, 7 vagas nessa lista de espera, essas vagas se esgotavam em segundos. E graças à ideia que a gente teve lá no início, de fazer de forma especializada cada etapa de forma independente da outra, a gente teve um benefício que a gente não esperava inicialmente. Que foi o quê? Quando a gente veio para treinar a equipe, a gente só precisava treinar ela de forma específica e estratégica. Então a gente treina a equipe de um conhecimento muito mais estratégico e do método que era utilizado, do método de lançamento que é utilizado, em vez de ficar perdendo tempo tendo que treinar a equipe, apertar botão no editor de vídeo. Cada membro da equipe só fazia uma tarefa e não necessariamente precisava nem mexer no editor de vídeo. A pessoa que cria título, por exemplo, ela só precisa ser boa em copy, em criar título, entender de Roma, entender de avatar, entender para quem que aquele título vai se comunicar, para criar uma boa copy, criar um bom título que esteja alinhado com o conteúdo e se comunicando com aquela audiência. Essa pessoa não precisa apertar botão dentro de um editor de vídeo. Isso facilitou absurdamente o nosso crescimento e especialização, porque afinal de contas era só treinar cada membro da equipe de uma forma especializada naquilo ali que aquela pessoa está fazendo. Esse serviço ele nasceu no dia 25 de 3 de 2021, então um pouco mais de 3 anos depois, são mais de 800 experts, lançadores e estrategistas atendidos. E mesmo assim, há poucos meses eu vi algo de uma expert que mudou totalmente o meu jogo e vai mudar o seu também. E aí essa expert me falou assim: Gabriel, eu não quero produzir conteúdo. O conteúdo é só um meio para engajar a audiência e vender. E aí sim impactar a vida dos alunos. O meu sonho como expert é alguém pegar, me dizer quais são os
top temas pesquisados pela minha audiência, o que minha audiência quer assistir naquele momento, quer aprender, gravo esse conteúdo, entrego para essa pessoa, ela edita e me entrega tudo pronto para postar. Em poucos minutos você vai entender o porquê que essa fala dela mudou o meu jogo e vai mudar o seu também. Agora você vai aprender o que eu aprendi no campo de batalha, sendo lançador, expert, estrategista, e não só isso, mas o que eu também aprendi, atendendo mais de 800 lançadores, experts e estrategistas ao longo desses 3 anos. E o ponto que você tem que lembrar é, quanto mais você foca na edição, pior fica o seu conteúdo e o seu engajamento. Porque normalmente quem foca muito e apenas na edição do conteúdo acaba produzindo os 2 piores conteúdos que podem ser produzidos. Que o primeiro é o conteúdo ego de porcelana e o segundo, o conteúdo mega da virada. O conteúdo ego de porcelana é aquele conteúdo mega produzido, que normalmente a pessoa fica querendo uma câmera profissional de não sei quantos mil para poder produzir, tem 30 iluminações diferentes, tem que ter isso para poder gravar, tem que ter aquilo para poder produzir. É hiper focado, não, tem que ter todos os efeitos possíveis, borboleta passando voando, um raio passando voando, relâmpago McQueen passando na tela, borboleta amarela voando, conteúdo focado em ser lindão, com todos os efeitos, transições e correções possíveis. Porque no final das contas, essa pessoa acredita e pensa que tudo vai impactar na autoridade dela, ou no branding, um outro nome bonito que o pessoal usa. Aí eu te pergunto, que branding de porcelana é esse que você está construindo? Aí você faz um vídeo que tem tudo, menos um conteúdo que transforma a vida da sua audiência. E o conteúdo mega da virada é aquele que a pessoa imagina, pensa como vai ser. Porque quando o expert ele foi pensar no avatar dele, ele pensa quais são as dores, quais são as objeções, quais são os desejos do avatar. E aí ele para e imagina assim, a dificuldade desse avatar é... Aí no final das contas, você produz um conteúdo que parece mais ser um conteúdo invisível para a audiência. Um conteúdo aleatório, que é muito mais o que a gente chama aqui de conteúdo fantasma. No início, às vezes, você até pode e começa normalmente fazendo ali um conteúdo baseado em imaginação, baseado em chute. Se você não tiver dados ali para poder analisar, dados de audiência, dados de compra do seu avatar e tudo mais, ou até mesmo às vezes fazer uma boa pesquisa ali na internet. Aí realmente você só pode contar com sua imaginação. Mas o pior de tudo é quando junta os dois, o conteúdo mega da virada e o conteúdo ego de porcelana. Porque aí, além de imaginar e chutar de uma forma aleatória qual vai ser o tema do conteúdo, esse expert leva 4 meses, 3 semanas, 21 horas, 15 minutos e 32 segundos para poder começar a gravar esse conteúdo. Porque esse conteúdo que ele imaginou tem que ser perfeito, tem que ser mega produzido, tem que ser feito com a melhor câmera, com todas as transições, com todas as iluminações, com todas as correções possíveis. Tem que ser perfeito, lindão, mostrando e falando o quanto ele é bom e o quanto ele é perfeito. Ostentando ali as conquistas do expert, mostrando o quanto ele é bom, para quem sabe ele ser sorteado e ganhar na mega da virada com esse conteúdo viralizando e mudando a vida dele. E às vezes essa pessoa nem tem o link de checkout para esse caso viralizar. Mas vamos lá, beleza. Agora você já entendeu quais são os 2 piores conteúdos, 2 maiores erros que você pode estar cometendo aí na produção do seu conteúdo, e que transformam o seu conteúdo em um verdadeiro conteúdo fantasma. Agora eu vou te mostrar os 2 elementos para poder acelerar o engajamento do seu conteúdo e fazer ele parar de uma vez por todas de ser um conteúdo fantasma. Só que para você aplicar esses 2 elementos que eu vou ensinar aqui de forma correta, você também vai precisar seguir uma lógica, que é a lógica do Rios para engajamento. Mas não se preocupa, porque eu também vou te explicar essa lógica logo em seguida. E para acelerar o engajamento do seu conteúdo, o primeiro é Staked Hooks. Os 3 primeiros segundos do seu conteúdo ele tem que prender a atenção da audiência. Porque é nesse período que a audiência toma a decisão de ficar ou não no seu conteúdo, de ficar ou não no seu vídeo. Normalmente você vai conseguir fazer ele ficar no seu conteúdo causando ali um bom impacto, um impacto visual logo no início, ou despertando a curiosidade dele, despertando alguma emoção. Fala, cara, isso é óbvio, todo mundo sabe, você provavelmente também sabia disso, tá? Eu preciso falar isso aqui para não pecar por omissão. Isso é uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita. O que ninguém te fala é que você pode ter um hook point tradicional, igual todo mundo faz, ou você pode ter um staked hook, que tem o poder ali de aumentar em 3 vezes as chances da pessoa, da sua audiência, continuar assistindo o seu conteúdo e ficar curiosa para assistir ele.
Eu passei 60 dias estudando conteúdo viral. Eu assisti mais de 200 vídeos, com mais de 1 milhão de visualizações cada vídeo. Eu li livros, eu estudei fórmulas matemáticas e agora eu entendo por que um pedaço de papel rasgado vai aumentar o seu engajamento. Interessante, as pessoas utilizam um hook point ou gancho no início do conteúdo. E quantos segundos normalmente leva apenas para a introdução do vídeo? 6, 7, 9 segundos? Isso é tempo suficiente para qualquer um pular o seu conteúdo. E eu descobri que, quando você tem apenas 2 segundos para segurar a audiência, é o momento de rasgar um pedaço de papel para prender a atenção da sua audiência. Isso é um stake de hook. É empilhar todos os estímulos visual, auditivo e textual em apenas 2 segundos. Aumenta o impacto, prende a atenção e gera emoção. Aqui você pode ver, normalmente é o tempo que você leva para poder fazer o seu hook, 3 segundos. Mas em torno ali de 3 a 5 segundos, a 6 segundos, para poder estar realizando a sua introdução, falando aquilo que você quer prometer como conteúdo dentro daquele vídeo. E depois você leva ali mais uns 3 segundos para poder apresentar o visual, completar ali, né, a transmissão visualmente daquilo que você quer apresentar e causar um impacto através do seu vídeo. Qual o problema disso? Que se você levou 9 segundos, a maioria das pessoas aqui, ó, elas já saíram do seu vídeo, elas já foram embora. Não tem impacto visual, não tem impacto suficiente para se conectar e despertar o interesse da sua audiência. Vamos para uma forma um pouco mais prática dentro de um vídeo para você ver como isso funciona. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ângulos diferentes para você gravar o seu conteúdo e aumentar o seu engajamento. E qual é a solução? Você vai unir as 3 partes empilhando elas só em 2 segundos. Seu vídeo, na verdade, ele tem que ter uma estrutura assim. Tudo acontecer dentro dos 3 primeiros segundos. De preferência ali nos 2 segundos, de 2 a 3 segundos. Despertar a atenção da sua audiência logo no início. Aumenta o impacto, prende a atenção e gera emoção. Vamos para uma forma um pouco mais prática dentro de um vídeo para você ver como isso funciona. 4 ângulos diferentes para você gravar o seu conteúdo e aumentar o seu engajamento. O elemento 2 é um plano de marketing escalável. Acontece que em todo conteúdo existem 3 momentos de conteúdo que devem ser trabalhados. Só que a grande maioria das pessoas hoje produzem só conteúdo para um momento que a audiência está vivendo. E aí a pessoa ainda fica se perguntando o porquê que ela não consegue escalar as vendas dela. E é justamente porque ela está produzindo conteúdo focado só no terceiro momento, que é o conteúdo que tem menor audiência para consumir ele. E falando desses 3 momentos, você tem um conteúdo que é voltado para o momento de descoberta, que é o quê? É o conteúdo focado em fazer as pessoas descobrirem e conhecerem o seu produto. Você tem o segundo momento que é focado em um conteúdo de relacionamento. Esse é o conteúdo, sim, que você vai trabalhar um relacionamento com a audiência, aumentar a sua confiança com a audiência, gerar autoridade. E talvez nem é inteligente, em alguns casos, você tentar vender, principalmente quando a gente está falando do momento de descoberta. Já nesse momento de relacionamento, é natural ali e vai acontecer algumas vendas. E aqui no conteúdo de relacionamento, você tem que entender que para cada 1000 pessoas que existem no conteúdo e no momento de descoberta, você vai ter 100 pessoas vivendo um momento de relacionamento. E o terceiro momento que todo mundo, todos os seus concorrentes, e que provavelmente você também produz conteúdo para esse momento, e a maioria produz só para esse momento, é o momento de prontidão, que é para atingir a pessoa que está pronta para poder comprar o seu produto e ela só está escolhendo se vai comprar de você ou do seu concorrente. Só que no momento de conversão, a cada 1000 que a gente tem no momento de descoberta, a cada 100 que a gente tem no momento de relacionamento, você vai ter 2 ou 3 vivendo o momento de prontidão. E é por isso que você não consegue escalar as suas vendas, porque você está concorrendo com todo o mercado para tentar vender para 2 ou 3 pessoas, para cada 1000 que poderiam estar ali conhecendo o seu conteúdo e a transformação que você entrega para a vida deles. E a maior parte esmagadora da internet está competindo e brigando pela audiência, pelas pessoas que estão vivendo um momento de prontidão. Porque, teoricamente, é a audiência ali mais fácil de você conseguir vender para ela. Ela está pronta para comprar, ela só está escolhendo de quem comprar. Mas por que eu disse teoricamente? Porque justamente se é o momento que tem menos pessoas
vivendo esse momento e todo mundo do mercado está apontando o canhão e tentando acertar essas pessoas, é um ambiente com uma concorrência absurdamente maior para você poder conquistar essa audiência e fechar essa venda. Porque na prática, como é a pessoa ali que teoricamente está mais pronta para comprar e o mercado está totalmente olhando justamente para essa pessoa, é o local onde existe ali a maior concorrência e você vai estar concorrendo com todo mundo do seu nicho para vender para essa pessoa. E aí eu não estou te falando que só porque você assistiu esse vídeo agora, você vai produzir conteúdo para os outros 2 momentos e você vai estourar de vender não, tá? Não é bem assim. O que as pessoas não percebem é que entender o momento que o seu projeto está vivendo é crucial e é isso que vai fazer a diferença. E aí, entendendo esse momento do seu projeto, você vai dividir esse conteúdo nas 3 fases e nos 3 momentos de uma forma estratégica e proporcional. E esse é um dos pontos principais para você aumentar o seu engajamento, reduzir os seus custos, aumentar suas vendas e lucros. Só que para você aplicar esses 2 elementos que eu te mostrei aqui, você tem que seguir uma lógica, que é a lógica do Rios para engajamento, e eu vou te mostrar agora. E aí a primeira coisa que você tem que entender é o que eu chamo de mapa do expert. O mapa do expert é onde a gente vai coletar informações do seu projeto e da sua audiência. Por quê? Para entender o estado atual do seu projeto. E aqui a gente precisa de informações importantes, como quem é o seu avatar, quem é o seu cliente, tá? Qual é a sua promessa, qual é a sua Roma. Precisa dar uma olhada na página do seu produto, no produto em si, como que é a oferta. Porque é impossível fazer um Reels que seja bom se a gente não tem essa parte de mapa do expert. Porque senão você vai ficar fazendo conteúdo aleatoriamente aí na internet e não vai saber por que as pessoas não engajam, por que as pessoas não curtem. Por que quando chega lá no seu lançamento ou numa análise, o seu lançamento está todo desalinhado com a Roma, o seu conteúdo está todo desalinhado com a sua Roma, ou com a promessa do seu lançamento, com o seu quadro na parede. E aí você não sabe por que o lead ficou caro, não sabe por que as pessoas não compram. Elas chegam na página de venda, mas não compram. Você tem um criativo desalinhado com a sua oferta, você tem um criativo desalinhado com o seu quadro na parede, e você continua aí sem entender o porquê que as pessoas não compram de você. Então é por isso que é importante ter o mapa do expert. Depois a gente faz o plano de Reels escalável, que é entender não só o seu momento atual, através do mapa do expert, mas no plano de Reels escalável a gente vai entender qual é o seu objetivo. Qual é o próximo passo que você quer dar no seu projeto? Qual é o próximo objetivo que você quer conquistar no seu projeto? E aqui tem algumas condições. Se você está iniciando ainda, vai fazer o seu lançamento semente ou vendeu menos de 10 mil no perpétuo, você vai precisar realmente de Reels e conteúdos voltados para o momento de prontidão. Por quê? Você precisa de um conteúdo que vai te ajudar a validar a sua oferta, a validar a sua estrutura, a validar o seu produto. Se você, por outro lado, já validou sua oferta, já validou sua estrutura, através de um lançamento semente, ou você já vendeu mais de 10 mil no perpétuo, você vai precisar de Reels direcionado para prontidão, para poder continuar vendendo, mas também vai começar a pensar e produzir alguns Reels voltados para relacionamento. Porque lembra, a cada 2, 3 que existe na audiência de prontidão, você tem 100 na audiência de relacionamento. E aí você precisa começar a pensar em escalar o seu negócio. Porque aqui você já validou o seu projeto, o seu lançamento, você já validou uma estrutura de venda, você já validou a sua oferta, você já encontrou provavelmente algum criativo ali que está vendendo bem ou que está captando lead a um bom preço. Então você precisa de quê? De um conteúdo que vai trazer mais pessoas para essa estrutura que já está validada. Agora, se você faz lançamentos, e já fez lançamentos acima de 30 mil, ou se você não faz lançamentos, mas já fatura aí mais de 15 mil no perpétuo mensalmente, você vai precisar de menos Reels de prontidão, porque você já tem alguns criativos, alguns conteúdos ali de prontidão que estão funcionando bem para poder te gerar esse faturamento e esse resultado, e vai começar a aumentar ali a intensidade nos Reels de relacionamento. E também começar a explorar, colocar o pezinho ali, criando alguns Reels, alguns conteúdos voltados para a descoberta, que vai começar a trazer um volume maior de audiência para você, jogando para essa estrutura que já está mais do que comprovada, que está vendendo e que está funcionando. Agora, se você já tem 6 dígitos de resultado, já tem o seu 6 em 7, está buscando a faixa preta ou o 7º dígito, você vai precisar escalar a produção de conteúdo e de Reels para os 3 momentos, mas principalmente os Reels de descoberta. Você vai precisar criar novas portas de entrada para as pessoas conhecerem o seu conteúdo acima de tudo.
Só que você já entrou no jogo de gente grande e precisa ter tempo livre para gerenciar e focar no estratégico do seu projeto. Porque nesse momento é um parafuso que você aperta, é um detalhe que você ajusta e muda drasticamente o teu resultado, tanto no lançamento quanto no perpétuo. E agora que você já tem o mapa do Expert, o plano de rios escalável, o que você vai precisar é o GPS de conteúdo engajado. São o quê? São os top temas pesquisados pela sua audiência nesse momento. Então você precisa saber o que a sua audiência está pesquisando na internet e procurando nesse momento. Em outras palavras, você vai precisar entrar em rodas de conversas que já estão acontecendo. E aí saber o que a sua audiência está conversando, quais são essas rodas de conversas para você criar rios e conteúdos que vão dialogar com essas conversas que já estão acontecendo, que a sua audiência já está procurando, que a sua audiência já está dialogando ali. E quando eu digo isso, não é você pensar e fazer uma lista qualquer baseada na imaginação, no feeling, no chute, mas é você ter dados e analisar esses dados para poder criar realmente uma lista de temas que a sua audiência está pesquisando no momento, para entender o que está acontecendo com o seu público agora. Dessa maneira, é impossível você não ter engajamento e não ter consistência no seu conteúdo. Mas sem isso, você vai ficar só fazendo conteúdo aleatório na internet, sem nenhum motivo, sem nenhuma estrutura, editando apenas vídeos aleatórios que não vão te dar retorno em nada. E quando você colocar esse conteúdo na distribuição de conteúdo, você vai ver que você vai estar pagando muito caro. E é por isso que se você é um expert, você precisa deixar de ser o expert polvo. O expert polvo é aquele expert que ele atua na profissão, ele pensa na estratégia de conteúdo, ele pensa em qual tema de conteúdo que ele vai fazer, ele grava o conteúdo, ele se relaciona com a audiência, ele responde comentário, ele pensa na cópia do conteúdo dele, ele escreve o roteiro, ele edita o conteúdo, ele grava vídeos de vendas, faz stories, edita o vídeo de vendas, vive sobrecarregado e não tem nem tempo para respirar. E você também, se é o estrategista polvo ou o lançador polvo, é por esse motivo que você precisa deixar de ser estrategista ou lançador polvo, que é aquele que pensa na estratégia, pesquisa mercado, mapeia o avatar, cria página, faz tráfego, edita vídeo para ajudar o expert que não conseguiu editar a tempo, ajuda o expert com temas e ideias de conteúdos aleatórios, explica e ensina o método, a estratégia para o expert seguir, tira as dúvidas do expert sobre o método, vive correndo, não consegue escalar, sente que ganha menos do que deveria e não consegue nem parar para poder analisar os dados e agir de forma estratégica, porque todo santo dia ele está apagando incêndio. E não só deixar de ser um expert polvo, um estrategista polvo, mas você precisa se tornar um expert rios para engajamento, que é o quê? É o expert que ele continua atuando na profissão, claro, se ele quiser, grava conteúdo, recebe o rios editado, alinhado com o que a audiência dele está buscando naquele momento, posta e interage com a audiência, se relacionando e conhecendo melhor a audiência dele. E o estrategista com rios para engajamento, como é a vida dele? Ele pensa na estratégia, ele vai ter tempo para analisar dados, otimizar processos, gerando escala para o projeto dele. Esse estrategista, ele é um verdadeiro maestro, orquestrando e direcionando todo o projeto e equipe dele. Agora vai fazer sentido para você por que eu falei que a fala daquela expert há poucos meses mudou meu jogo e também pode mudar o seu. O Rios para Engajamento é um serviço onde nós editamos os rios e entregamos pronto, seguindo toda essa lógica e elementos que eu te expliquei agora. E aí eu vou te mostrar como funciona esse serviço. Nós temos o mapa do expert para poder coletar informações importantes da sua Roma, do seu quadro na parede, da sua audiência, sua identidade visual. Depois, nós temos o plano de rios escalável para entender qual é o seu objetivo, qual é o próximo passo que você tem que dar no seu projeto. E por último, é editar e enviar o conteúdo pronto. É assim que a assinatura de 30 rios é confirmada, nós enviamos um e-mail com o link de contato da sua gerente de contas. A gerente de contas ela é o seu contato direto com a nossa equipe. Esse contato é feito pelo WhatsApp para poder facilitar a comunicação e remover qualquer tipo de burocracia. Inclusive, a gerente de contas ela já libera o seu acesso logo nesse primeiro momento à área de transferência, que é o local onde você vai enviar e receber os conteúdos. E ela também vai te pedir ali os dados importantes que nós precisamos coletar para poder fazer o seu mapa da Expert. E para em seguida já alinhar o plano de rios escalável. As entregas elas são sempre semanais. Então uma pessoa ali que tem uma assinatura de 30 rios por mês, ela vai receber sempre nas 2 primeiras semanas 7 rios em cada semana e nas 2 últimas semanas 8 rios em cada
semana, completando assim os 30 rios do mês. E, para não deixar de falar, nós sempre consideramos um mês de assinatura como 4 semanas de entregas. Eu estou te apresentando aqui a assinatura de 30 rios, tendo como base que você vai postar 1 rios por dia. Se a sua demanda de rios mensal for diferente dessa, você vai poder entrar em contato aqui pela página para poder solicitar um orçamento personalizado para sua demanda. E para não esquecer, o prazo de entrega ele começa a contar a partir do momento que você envia o seu conteúdo e notifica a gerente de contas com uma mensagem simples ali no WhatsApp, informando para ela que você enviou o conteúdo daquela semana. E o prazo de entrega, né, desse lote semanal que você fez o envio é em até 4 dias úteis. Então você fez o envio, informou a gerente de contas e em até 4 dias úteis ela vai te mandar uma mensagem no WhatsApp informando que os seus vídeos estão disponíveis. E é assim que funciona o serviço do Rios para Engajamento. Lembra que aqui na página, bem aqui em cima, eu prometi te mostrar como que 6,3 milhões de buscas no Google podem impactar no engajamento do seu conteúdo? Nós temos acesso a esses dados e pesquisas e identificamos o que a sua audiência tem pesquisado nesse exato momento. E assim nós editamos os seus rios para suprir a necessidade da sua audiência. Nós fazemos isso através do GPS de conteúdo engajado, que é uma planilha com os top temas pesquisados nesse momento pela sua audiência. Você recebe essa planilha. Então você consegue saber qual é o tema que a audiência tem pesquisado, qual é o termo exato que a sua audiência tem utilizado nessa pesquisa, quais são as objeções da audiência quando faz a pesquisa daquele termo específico, qual é o volume de pesquisa mensal que existe desse termo, qual é o volume de pesquisa anual que existe desse termo e ainda qual é a virada de chave que a sua audiência busca e precisa quando ela vai pesquisar aquele termo ali. E por último, no GPS de conteúdo engajado, também tem uma sugestão de título otimizada para SEO para cada conteúdo e termo de pesquisa realizado pela sua audiência nesse momento. Teve gente me perguntando o preço do GPS de conteúdo engajado, mas ele não é vendido. Ele é um bônus que nós entregamos logo no primeiro mês de assinatura dos nossos clientes. Eu sei que também é complicado, é um pouco difícil você ter ideias, às vezes, de conteúdo, você ter ideias de estilo, de como produzir o seu conteúdo de uma forma diferente, como falar algo que todo mundo fala de uma forma única, de uma forma que realmente ali vai gerar engajamento, né? Tem as chances ali de se tornar um conteúdo viral e você não tem referência nenhuma. Por isso que dentro do nosso serviço, né, de uma forma imediata ali, quando a pessoa se torna nosso cliente, ela tem acesso a um banco de rios viralizados. O que é isso? É um banco com mais de 200 rios, 200 vídeos separados por nicho. E cada um desses rios, para participar desse banco, ele tem que ter no mínimo 1 milhão de views, que é o que nós consideramos ali, né, um conteúdo viralizado realmente, tirando o máximo de engajamento e o máximo de visualizações possíveis para um conteúdo. Claro que existem conteúdos com 5, 6 milhões de visualização, que é muito além do que 1 milhão, mas a gente escolheu colocar como um filtro para ser de referência dentro desse banco de rios viralizado os rios que tiverem mais de 1 milhão de visualizações. Então assim, qualquer pessoa que entra para o nosso serviço, além de receber, né, uma lista de temas, ela também tem acesso, né, um acesso imediato, liberado, para poder ter esse banco de rios como referência, de diferentes nichos. Então você pode olhar lá quais são os rios que realmente estão viralizando dentro do seu nicho. Então esse banco de rios viralizados, separados por tema, também vai te ajudar nisso. E no Rios para Engajamento, você tem a liberdade, você pode escolher utilizar ou não o GPS de conteúdo engajado. Ele é só um bônus. E se você preferir, você pode sim enviar o seu conteúdo, seja uma live, um Reels, um podcast, ou até mesmo um conteúdo que você já fez um estudo, já analisou os seus dados, a sua audiência, e está criando ali aquele conteúdo para ser um Reels já baseado nas informações que você já possui da sua audiência. Ou até mesmo você pode inclusive mesclar, utilizar alguns dos conteúdos que você tem e seguir o GPS do conteúdo engajado de uma forma misturada ali, conforme você preferir. Se você quer aumentar o seu engajamento, acelerar o seu engajamento, ter constância na produção de conteúdo, seja para o seu lançamento, seja para o seu perpétuo, clica no botão aqui embaixo, em algum lugar nessa página, para poder contratar o Rios para Engajamento. Eu vou aproveitar ainda esse vídeo para te dar 3 dúvidas frequentes. A primeira é, a assinatura tem fidelidade? Eu posso cancelar a qualquer momento? Sim, você pode cancelar a qualquer momento. E não tem fidelidade. Nós não trabalhamos hoje com fidelidade porque o cliente ele pode ter liberdade de contratar um mês, às vezes contratar
né, uma assinatura maior, um pacote maior para um período específico de aquecimento do lançamento dele, depois reduzir um pouco essa assinatura. E é tudo conversado ali direto com a gerente de contas. Você pode solicitar o cancelamento a qualquer momento antes da próxima cobrança. A segunda dúvida que a gente recebe muito é: e se eu quiser menos de 30 rios mensais, vocês também atendem? Sim, nós também atendemos assinaturas menores e você pode estar entrando em contato no botão que tem aqui na página para poder estar solicitando um orçamento personalizado para sua demanda. Em alguns casos, a pessoa ela vai precisar de menos de 30 rios, mas também tem os casos que talvez você precise de mais de 30 rios mensais. Às vezes são 60, às vezes 45. Em qualquer um desses casos, você pode solicitar um orçamento personalizado direto pelo nosso WhatsApp de atendimento. E a terceira pergunta que a gente também recebe muito é: vocês também editam vídeos de 15 a 20 minutos, vídeos maiores para YouTube? Sim, também. Para esse caso, você precisa estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp para poder estar solicitando um orçamento personalizado. E aí a gente vai precisar olhar ali, caso a caso, né? Qual é o nível de edição que você quer, qual é a duração do seu vídeo, qual é a quantidade dele e alinhar tudo isso certinho pelo WhatsApp. Bom, agora que as 3 principais dúvidas foram tiradas e alinhadas, clica aqui embaixo para você poder estar acelerando o seu engajamento através do Rios para Engajamento.